Eu separei para vocês 12 casos em que você deve vender as suas ações. Todo mundo fala quando comprar, mas e quando vender? Eu sei que é uma dúvida muito complicada que atinge muita gente. Então vem comigo. E claro, antes de trazer esses 12 casos para vender, eu preciso reforçar aqui para vocês. A venda de ações e de fundos imobiliários, a venda de ativos no geral, ela deve ser vista como uma exceção. Ou seja, algo que você vai fazer muito de vez em quando, muito raramente. Porque a ideia de acumular patrimônio, crescer a quantidade de dinheiro que você tem investido, é uma ideia que está atrelada a quê? A compra de ativos, a acumulação. Vender significa se desfazer de ativos. Por isso tem que ser uma exceção. E a gente já sabe que quando a gente segue pela filosofia do buy and hold, realizar vendas excessivas, muito giro que a gente fala no mercado, isso faz com que você tenha grandes chances de perder dinheiro. Primeiro, porque quando você faz uma venda, você deixa dinheiro para os intermediários financeiros, corretoras, bolsa de valores e até mesmo para o governo na parte de impostos. Não bastasse isso, a gente sabe que dentro de um ano, por exemplo, pouco espaço desse tempo de um ano, dias ou até semanas, são responsáveis pela maior parte da alta em um período de um ano. Assim como é a regra de Pareto, o pouco é responsável pelo muito, então poucos dias de um ano são responsáveis pelo retorno que você tem no ano inteiro. Então, se você ficar de fora desses poucos dias e quando você vende, você aumenta a sua chance de ficar de fora, você perde todo aquele retorno que poderia ser muito grande em um ano que você comprou ações baratas. Então, esse é o problema de fazer vendas. Mas tem alguns casos que as vendas são necessárias ou até recomendáveis. E são esses casos que eu vou tratar aqui com vocês. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a baixar gratuitamente, no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado, a minha planilha gratuita de preço teto, de 60 ações e 40 fundos imobiliários, e também a minha planilha de aposentadoria, baixar gratuitamente. Além disso, quero te convidar também a participar de um aulão ao vivo comigo, a imersão aposentadoria com dividendos, que vai acontecer nos dias 27 e 28 aqui no nosso canal, e o link é o mesmo que está aqui embaixo para participar. É de graça, então já aproveita e clica agora e depois você volta aqui no vídeo. E o primeiro caso em que você deve vender as suas ações é a situação emergencial. Como assim, Luan? Eu aprendi que situação emergencial eu uso a reserva de emergência. Sim, claro. A gente sabe que a gente precisa ter a reserva de emergência montada para a situação emergencial, uma situação imprevista da nossa vida, como desemprego, doença, acidente. A gente sabe disso. Só que pode ser que a reserva de emergência não é suficiente para aquele caso. Talvez ela não seja suficiente para aquele caso específico. Talvez você tenha que esvaziar a reserva de emergência e ainda precise de mais dinheiro para suprir uma situação emergencial. Então, a situação de emergência vai exigir que você venda as suas ações. Afinal, é uma situação que está acima da sua expectativa de acumular patrimônio no longo prazo. Mas só cuidado, tem que ser sim uma situação de emergência, porque se for uma emergência que você supõe que seja uma emergência, aí não é. Então não confunda as coisas, tem que ser uma situação de doença, desemprego, situação emergencial. Não preciso ficar elencando aqui para vocês. E outro detalhe, você não pode ficar provocando situações emergenciais, mas sim é uma situação de vender ações. Segunda situação, compensação fiscal do imposto de renda. Como assim? Veja, a gente sabe que no mercado de ações brasileiras, se eu vender até 20 mil reais num único mês, vender 20 mil reais num único mês, mesmo que eu tenha um lucro de 100%, 200%, não interessa, eu não vou pagar nada de imposto de renda desde que a operação não seja day trade. A gente sabe disso. E aqui eu não estou falando de um lucro de 20 mil, estou falando de venda de 20 mil num único mês. Isso você já sabe. Agora, e quando supera 20 mil reais? Eu vou ter que pagar imposto automaticamente? Não necessariamente. Porque se você tem uma carteira de ações diversificada, várias ações, é muito provável que alguma dessas ações ela ainda esteja no prejuízo, esteja lá vermelhinho no seu aplicativo da corretora. Então você tem 10 ações, 2 estão negativas, porque você está perdendo dinheiro naquele momento. Só que tem uma determinada ação que você quer vender, seja qual for o motivo. E essa ação você está com lucro, mas você quer evitar o imposto de renda. Só que vai superar 20 mil reais. Então vai ultrapassar esse limite de isenção fiscal. E aí o que você vai fazer? Vai ter que pagar o imposto de renda? Não necessariamente. Se você fizer ali a compensação. O que você tem que fazer antes então? Vender aquelas ações que você tem no prejuízo para gerar uma conta de prejuízo, uma continha ali da Receita Federal, que aparece no seu imposto de renda, que é o quanto você tem de prejuízo acumulado. Mas o prejuízo precisa ser
realizado, ou seja, você tem que ter vendido ações para que esse prejuízo possa ser compensado com o lucro futuro. E o que vai ser o lucro futuro? A venda das ações que você quer vender. Então, fazendo esse jogo de cintura aqui, você vai conseguir realizar o prejuízo aqui e compensar com o lucro que você vai ter aqui. E aí você pode não ter nada para pagar de imposto. Imagina só a situação em que na venda das ações com prejuízo, você teve um prejuízo de R$1.000, sendo que você vai vender ações para ter um lucro de R$800. Nesse caso, você tem um saldo negativo de duzentão. Por conta disso, você não vai pagar nada de imposto, apesar do lucro que você está realizando aqui desse lado. Mas aí você poderia me perguntar, ok, Luan, entendi essa estratégia, ela faz sentido, mas se eu estou vendendo essas ações aqui no prejuízo, eu não queria vender naquele momento. Aí eu vou perder aquele papel? Não. O que você pode fazer? Você pode vender num dia e comprar no outro para não dar interpretação de day trade e você recompra no outro dia. É muito improvável que a ação tenha disparado a tal ponto que você comece a pagar mais caro por ela. De qualquer forma, você já estava no prejuízo. Vamos supor que você esteja no prejuízo de 10, 15, 20%. Dificilmente em um dia a ação vai subir 20%. Então faz sentido você evitar o imposto com essa estratégia e depois recomprar aquele papel que você não queria vender naquele momento, só vendeu para não pagar imposto de renda. E a terceira situação em que você deve vender as suas ações envolve os casos de fechamento de capital, por meio da famosa OPA ou OPA, Oferta Pública de Aquisição. O que é isso, Luan? Você sabe que a empresa inicialmente, para poder ter ações na Bolsa de Valores, ela precisa fazer o quê? Fazer o IPO, a oferta pública inicial de ações, abrir o seu capital. Só que a empresa, em determinado momento, ela pode decidir fazer o quê? Fechar o capital de novo, voltar a não ter ações na Bolsa de Valores. Nesse momento em que a empresa decide fechar o capital, você precisa vender as suas ações. Você não pode permanecer com ações que têm o seu capital fechado, porque você vai perder completamente a liquidez, que é essa capacidade de você vender com facilidade as suas ações. A liquidez é a grande mágica da Bolsa de Valores. E aí você vai perder essa liquidez simplesmente porque você não quer se desfazer daquele papel? Você não pode fazer isso. E aí temos alguns exemplos de fechamento de capital. Recentemente foi aprovado o fechamento da Cielo, tivemos há pouco tempo o fechamento de capital da Energias do Brasil. É melhor você se desfazer da ação, não fique apegado à ação. Se ela decidiu fechar o capital por meio de uma oferta pública de aquisição, em que a empresa vai adquirir as suas ações de volta para dentro da empresa e fechar o capital, você precisa aderir ou vender no mercado antes que isso aconteça, se fizer sentido para você, se o preço não estiver muito descolado do preço que vai ser ofertado na oferta pública de aquisição. Então, não fique apegado, não fique desesperado. Apareceu o fechamento de capital, foi aprovado, vai acontecer, então venda as suas ações. A quarta situação é a que é mais comentada na internet, que é a perda dos fundamentos. O que seria a perda dos fundamentos? É algo muito simples. Você precisa se perguntar: por que eu comprei uma ação? Espero que não seja por conta de uma dica de youtuber, porque daí você tá lascado. Você não vai saber por que você comprou a ação efetivamente, só porque você seguiu uma dica. Aí você não vai saber a hora de vender. Por exemplo, quando que a ação perdeu os fundamentos? Se eu comprei por conta de uma dica de youtuber, eu vou vender porque ele vendeu? Só que você nunca vai saber efetivamente quando ele vendeu, por que preço ele vendeu, por que preço ele comprou. Então é loucura fazer isso. Então você precisa se perguntar: por que eu efetivamente comprei aquela ação? Ah, porque era uma ação que estava crescendo muito, porque é uma ação que pagava muito dividendo, porque é uma ação que tinha uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido muito alta. Você precisa saber o porquê, é o fundamento. Aí você foi lá, comprou uma ação que estava com aquele fundamento. Só que agora, passou um tempo, aquela ação perdeu completamente aquele fundamento. A ação que pagava um bom dividendo agora não paga nada, a ação que crescia agora não cresce nada, a ação que tinha uma boa gestão agora tem uma ruim gestão. É isso que você vai ter que avaliar. Perdeu o fundamento, caso de venda. Mas também não é um caso automático de venda. Você precisa tomar cuidado com as nossas subjetividades, que vão nos guiar e muitas vezes nos fazer errar o momento de vender. Então é sempre uma decisão muito bem ponderada, uma decisão que precisa ser refletida para a gente não cometer erros. E fundamento você também pode entender como saúde financeira. O que é saúde financeira? Bons números na contabilidade. A contabilidade é a linguagem, é ela que diz pra gente o que está acontecendo com uma empresa. Então, se a contabilidade está nos dizendo que a empresa está indo de mal a pior, claramente ela perdeu os fundamentos. Então, são essas situações que você vai ter que avaliar como investidor que escolheu fazer o stock picking, que é o quê? Essa seleção individual de ações na sua carteira, não simplesmente comprar um ETF. Então, se você quer seguir por esse caminho, você precisa ter esse ônus de entender quando que a empresa
perdeu os seus fundamentos, perdeu a sua saúde financeira. A quinta situação é o caso de viver de renda. Como assim, Luan? Viver de renda? Eu aprendi que para viver de renda eu preciso viver de dividendos. Tem como eu viver de renda vendendo ações? Sim. O que acontece? Basicamente, existem fases na acumulação patrimonial, na acumulação da sua carteira de investimentos. As fases do portfólio são o quê? Primeiro, eu tenho uma fase de construção do patrimônio. É a fase de acumulação. É a fase que eu estou acumulando patrimônio para me aposentar no futuro. Depois que eu acumulei um patrimônio suficiente para viver de renda, aí eu passo para a fase de usufruto, onde eu vou efetivamente usufruir desse patrimônio. E aí o que acontece? Nessa fase de usufruto, eu posso usufruir do meu patrimônio só usando dos dividendos que esse patrimônio me gera, dividendos e juros, ou eu posso usufruir desse patrimônio fazendo o quê? Vendendo ações. Vendendo ativos que eu acumulei nesse patrimônio. Claro que eu tenho que fazer uma venda controlada, num percentual anual que não vá me prejudicar, porque eu não posso acabar com esse patrimônio. E que percentual seria esse, Luan? Olha, a convenção que se tem entre os especialistas do mercado financeiro é de 4% ao ano. Então eu poderia vender 4% ao ano do meu patrimônio, ou um pouco menos, ou às vezes um pouco mais, quando é um ano de alta da bolsa, um ano muito bom, mas ficaria ali entre 3 a 4% ao ano, para que eu possa ter esse patrimônio até o fim da minha vida. Essa que é a ideia. E aí o que acontece? Pode ser que na fase de acumulação patrimonial eu segui por uma estratégia não de dividendos. Existem várias estratégias que dão certo. E aí eu segui por uma estratégia de pegar empresas apenas que não pagam dividendos, empresas de crescimento, empresas que não têm um payout muito elevado. Se eu seguir por essa estratégia, é provável que quando eu chegar na fase de usufruto do patrimônio, esses dividendos ainda não sejam tão elevados. Tem empresas aí que ficam vários e vários anos sem sair da fase de crescimento da empresa. Você sabe, tem vários exemplos por aí, por exemplo, a Cosan até hoje não saiu de uma fase ali de crescimento da empresa. Então, nesses casos, uma carteira focada nessa estratégia, talvez os dividendos sejam insuficientes para você viver de renda lá na fase de usufruto. Aí você vai ter que vender ações. E é um problema vender ações? Olha, isso depende da quantidade de patrimônio que você tem. Se você tem um patrimônio gigantesco, não vai ser um problema. Eu vou te mostrar aqui. Olha essa notícia aqui. Jeff Bezos vende 4 bilhões de dólares em ações da Amazon. E o pessoal às vezes se desespera e fala: ah, agora a Amazon vai quebrar porque o seu fundador está vendendo ações. Não, está vendendo para alguma finalidade. Por exemplo, para trocar de casa, para comprar um iate, não interessa. Outra situação, Cristina Junqueira, CEO do Nubank, vende 590 mil ações do banco. Por que ela fez isso? Porque o Nubank não paga dividendo. Então entenda, esse tipo de situação é corriqueira com quem tem muitas ações. E aí, se você acumulou muitas ações, você pode vender ações se você estiver na fase de viver de renda. Então dá para fazer isso. Ah, Luan, mas eu vou ficar pagando imposto de renda. Olha, hoje o nosso limite de isenção é de 20 mil. Se você for viver dentro desse limite, aí você não vai pagar imposto. Mas, se você tiver um custo de vida que supera esse limite, que a gente espera que seja reajustado ao longo do tempo, e a gente sabe que isso não tem sido feito, mas a gente espera que isso aconteça em algum momento, e aí você, mesmo assim, viva acima desse valor, você vai ter que pagar imposto. Aí não tem jeito mesmo. Por isso que a gente preza aqui muito pela estratégia de dividendos, porque ainda o dividendo é isento, então vai evitar que você fique pagando imposto para o governo. Mas se não tiver alternativa, se você tiver um patrimônio gigantesco que tem uma renda pequena, aí a alternativa é vender ações. Aí você vai ter que vender ações, senão não tem como viver de renda. E o sexto caso em que você, na verdade, pode vender ações, não deve, é custo-oportunidade. Por exemplo, você já chegou na seguinte situação, ouviu alguém fazendo isso? Ah, eu vou vender as minhas ações para comprar um imóvel, um terreno que está com uma oportunidade. Por que alguém faria isso? Porque essa pessoa entende que o dinheiro que está nas ações deve render menos, ou ele espera que isso aconteça, do que o que vai render aquela oportunidade de comprar um imóvel. É uma oportunidade. Ou então, dentro do mundo das ações, aquela pessoa viu que uma determinada ação já não tem mais tanto potencial. Ela chegou à seguinte conclusão: ah, essa ação já subiu muito, o mercado onde ela atua não vai crescer mais tanto, é um setor que está muito difícil, enquanto eu estou vendo um setor aqui que está indo muito bem, que deve crescer muito, ou uma outra classe de ativo, a pessoa entende que uma outra classe de ativo vai render mais, aí ela diz: nossa, eu vou ficar preso aqui nessa ação, sendo que eu poderia vender um pouco, pelo menos realizar um pouco de lucro, para pegar esse dinheiro e colocar aqui do outro lado. E por que alguém faria isso? Porque essa pessoa não tem dinheiro de onde tirar, ela não tem uma reserva para fazer isso, ela não tem caixa para fazer isso, e aí ela quer fazer esse giro. Isso pode funcionar? Pode, como também não pode, é um risco, é o risco do giro. Por isso que eu estou dizendo que esse caso não é que você deve vender, você até pode,
mas sempre ciente de que o giro é muito perigoso, mas é uma situação custo-oportunidade em que é cabível a venda de ações. E aí, as próximas situações que eu vou trazer aqui para vocês, você consegue extrair muito da obra do Peter Lynch. Por exemplo, o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que é muito bom, eu recomendo demais. E aí, a gente tem uma sétima situação, que é uma ação de crescimento lento. O que é uma ação de crescimento lento, Luan? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas é uma ação de crescimento lento que está perdendo participação de mercado. E aí, vem aqui comigo, por exemplo, com o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui o quanto o Banco do Brasil cresce receita. Nos últimos 5 anos, ele cresceu 15%. É uma empresa de crescimento super acelerado? Não dá para dizer. Tem que ser ali 20, 30% ao ano de crescimento da receita para você falar que é uma empresa de crescimento rápido. Aqui já é uma empresa de crescimento mais moderado. Sanepar, outra empresa mais madura, e você vai ver o porquê. Crescimento das receitas, 6, 7%. Então você identifica a empresa madura, empresa de crescimento lento, dessa forma. Só que não é porque é empresa de crescimento lento que você vai vender, não. Tem que ser uma empresa de crescimento lento que esteja perdendo participação de mercado ano após ano. O Peter Lynch fala em 2 anos seguidos. Então, imagina só a situação em que a Sanepar começa a perder durante 2 anos seguidos contratos de saneamento básico. Começa a perder assim vários contratos para concorrentes. Essa é uma situação que o Peter Lynch cita que seria o caso de venda. E aí você pode pegar uma série de empresas maduras que dominam o mercado e que começam a perder participação. Ambev, por exemplo, é uma empresa bem madura. E aí você começa a perceber que durante anos ela começa a perder mercado para concorrentes, outras cervejarias. E é uma avaliação que é difícil de fazer, você precisa acompanhar os balanços da empresa, mas se você identificar essa situação, o Peter Lynch fala que é uma situação para você vender as suas ações. E a oitava situação que o Peter Lynch nos traz é a ação de crescimento lento que vem fazendo aquisições ruins. Luan, o que é aquisição ruim? Quando uma empresa compra outra. E aí você começa a identificar que uma empresa madura está comprando outras, mas são compras que não fazem o menor sentido. Quer um exemplo? Não estou dizendo que essa compra é sem sentido, mas é só um exemplo de compra. Quando a Cosan comprou a Vale, não comprou inteiramente a Vale, só um pedacinho da Vale, mas o mercado ficou desconfiado, falando, o que tem a ver Vale com Cosan? O mercado fica desconfiado. E aí eu estou dizendo o seguinte, dependendo da situação de compra de uma empresa pela outra, a empresa que está comprando, ela começa a piorar. Começa a ficar pior, você começa a olhar para os resultados seguintes da empresa e você fala, nossa, só está tendo prejuízo, está caindo lucro, o que está acontecendo? Só está piorando, a empresa ficou ruim. Um exemplo de empresa que ficou ruim porque fez muitas aquisições foi a Cogna. A Cogna fez muitas aquisições em um momento em que o mercado de educação estava muito pujante, estava ali louco. Todo mundo queria fazer FIES, o governo estava aquela baguncinha e a Cogna foi comprando. E hoje ela está tendo que se desfazer. Então, a Cogna foi um exemplo claro de empresa que piorou porque ficou fazendo muitas aquisições, dependeu muito do governo, o mercado piorou e aí ela acabou se tornando uma empresa hoje ruim. Então, é esse tipo de situação que o Peter Lynch traz. E a nona situação ocorre quando a empresa madura ficou cara demais. Porque veja, se a empresa é madura, que já tem ali uma participação gigante no mercado que ela atua, uma empresa igual a Vale, gigantesca, que tem muita dificuldade de crescer várias vezes, nesse caso, se a empresa ficar cara demais, não faz muito sentido permanecer com ela. Claro que também, de novo, é uma situação que o Peter Lynch traz, mas o cara demais é subjetivo, é bastante subjetivo. E por que ele traz essa situação? Porque uma empresa madura não é para ficar muito cara, porque ela não vai mais crescer tanto. Essa que é a ideia. Você até pode ter empresas já maiores que possuem muito potencial de crescimento, mas se você tem uma empresa madura e efetiva que não tem mais como crescer tanto e ela fica muito cara por conta de um excesso de otimismo dos investidores, aí você pode estar diante de uma boa empresa, mas um péssimo investimento. Então pode ser uma situação de venda. Imagina só, uma Vale negociando em múltiplos de empresas de tecnologia. Faz sentido uma coisa dessa? A Vale, que é uma empresa de commodity, minério de ferro, não faz sentido. Então é esse tipo de situação, mas claro, de novo, sempre com muito cuidado, porque a análise não é tão fácil assim de ser executada, mas é uma situação que você pode colocar ali na sua lista em que pode ser feita a venda de ações. E uma décima situação ocorre com ações de commodities ou ações cíclicas, em que essas ações elas chegaram num topo do ciclo. E quando que você identifica um topo do ciclo? Um indicador para você fazer isso é o indicador preço sobre lucro. Por quê? Porque quando o mercado de commodities está
muito aquecido, todo mundo comprando minério de ferro, todo mundo comprando petróleo, comprando cobre e aquela loucura, nessas situações de mercado muito, mas muito aquecido, a gente tem que o lucro dessas empresas começa a aumentar muito. Uma Vale lucra muito, uma CSN, essas empresas lucram demais. E aí, você começa a ver uma subida gigantesca das ações e o múltiplo preço-lucro, ele vai ficando cada vez menor e chega a patamares muito, mas muito pequenos. Por quê? Porque a relação é preço dividido pelo lucro. O lucro está crescendo muito. E aí você chega no momento em que o múltiplo fica em uma vez lucro, duas vezes o lucro. Isso fica um múltiplo excessivamente baixo. E aí pode indicar um topo de um ciclo. É o que aconteceu com o boom de commodities recente que a gente viu pós-pandemia. Os múltiplos dessas ações de commodities ficaram excessivamente pequenos. E aí, isso é até contraintuitivo, porque a gente é ensinado a comprar ações com múltiplos baixos, só que ações de commodities, a lógica é outra. Você compra ações de commodities quando os múltiplos estão mais altos, desde que não sejam múltiplos negativos, porque aí significa que a empresa está tendo prejuízo, a empresa precisa ser lucrativa. Então são múltiplos muito mais altos, porque significa que a empresa está no ciclo de baixa da commodity e aí a gente espera uma recuperação porque o mercado de commodities é bastante cíclico. Se você compra no topo de um ciclo, o múltiplo vai estar bem baixo. Se você compra no fundo do ciclo, a gente vai ter um múltiplo mais alto. Então é contraintuitivo. Então você tem que ter cuidado com ações de commodities porque existe esse porém aí e aí seria uma situação de eventual venda nesse topo de ciclo. E aí a gente chega na 11ª situação, em que você tem uma ação de crescimento mais rápido, que não cresce mais nada e que também não paga dividendo. Veja, a estratégia é simples. Eu posso focar mais em ações de crescimento, aí a empresa não vai pagar tanto dividendo, porque ela precisa do dinheiro para crescer essa empresa. Ou você vai ter uma empresa mais madura, de setor mais perene, que você vai ter o quê? Um pagamento mais alto de dividendo, pelo menos é o que você espera. E aí chega um momento que essa ação de crescimento aqui, essa empresa de crescimento, ela não consegue mais crescer tanto, porque ela passou a ser uma empresa madura. E aí, mesmo sendo uma empresa madura, por qualquer que seja o motivo, ela não paga bons dividendos. Então ela passou a ser uma empresa madura que cresce de forma lenta e não paga bons dividendos. E aí, qual seria o motivo de você permanecer com essa ação? É isso que o Peter Lynch questiona. E ele diz também o seguinte: se eu paguei múltiplo, às vezes até alto, por uma empresa de crescimento rápido, e agora essa empresa de crescimento rápido, ela está com um múltiplo ainda alto, mas não cresce mais nada, a ação ficou cara demais também. Mas o preferível é você avaliar o quê? A empresa já saiu do estágio de crescimento rápido para crescimento lento, e aí, beleza, agora ela está distribuindo muito dividendo, entregando agora o retorno para o acionista que ficou todo esse tempo aguardando ela crescer? Se não, a empresa não quer devolver para o acionista. Aí a gente sabe que não há um alinhamento de interesses entre a gestão e o pequeno acionista, o investidor, porque afinal de contas o que você quer é o dividendo. A gente precisa do dinheiro em algum momento voltando para o acionista. Então pode ser uma situação para você avaliar eventual venda. O Décio Bazin dizia que se a empresa ficava 2 anos sem pagar dividendos, ele já iria vender. Então veja que é uma situação que ele pode ter importado isso lá de fora mesmo e é uma situação que se encaixa aqui com o Peter Lynch no sentido de não estar pagando dividendo mesmo sendo uma empresa agora de crescimento lento, não faz muito sentido. Entendeu a lógica? E aí a gente tem a 12ª situação, que seria a ação de recuperação que já se recuperou. E aí o Peter Lynch ele cita: pô, se já se recuperou, agora eu já tive todo o ganho que se esperava, que o mercado esperava. Pode ser que a ação não tenha mais nenhum ganho para me dar, mas é bem subjetivo aqui. E a outra situação que está junto dessa é o quê? A ação é de recuperação, mas ela começa a piorar. Veja, você comprou uma ação em recuperação judicial ou uma ação que está em reestruturação. Uma ação em recuperação que a gente pode citar hoje é o Bradesco, que teve um declínio grande, não chegou a ter prejuízo, mas teve um declínio grande e agora passando por uma reestruturação para poder voltar a ter uma rentabilidade como no passado. E aí vamos supor que a empresa volte a piorar. Você esperava uma recuperação e a empresa volta a piorar. O caso do Bradesco é, hoje o ROI do Bradesco está ali entre 8% a 10%, o retorno sobre patrimônio líquido, e aí esse ROI volta para 4, 5, começa a ir para 2, 3, imagina. Seria um claro caso do quê? Ação em recuperação que não está se recuperando e está piorando. Ou a empresa começa a dar prejuízo. Ou numa recuperação judicial, a empresa tem a segunda recuperação judicial. A gente viu isso com o Oi. Então esse é o tipo de situação que o Peter Lynch fala, é melhor você cair fora. Porque é uma empresa que está com uma narrativa de se recuperar, mas só está piorando. Então fica bem ligado nesse tipo de situação, porque é uma situação que realmente a gente tem que vender, porque aqui o risco está muito alto, está piorando o seu risco, e o seu potencial de retorno, o seu retorno esperado não está melhorando. E aí, tem até mais uma situação, só que ela é muito polêmica e eu nem gosto de trazer ela aqui,
mas só para você ter conhecimento, que é o balanceamento de carteira. O que é o balanceamento de carteira? O balanceamento de carteira é o seguinte: se uma determinada classe de ativos subiu muito, eu vou vender uma parte daquela classe para colocar em outra que acabou não subindo ou que acabou caindo. Por exemplo, vamos supor que a gente está num momento em que as ações não subiram nada, mas os fundos imobiliários subiram muito. E aí, teoricamente, se eu seguir pelo balanceamento inteligente, eu vou vender fundos imobiliários para comprar ações para ocorrer um balanceamento. Ou então, dentro de uma estratégia que eu tenho ali 20 ações, 30 ações, e aí uma ação que ficou cara demais, eu vendo para comprar a ação que está mais barata ou que caiu. E eu vou fazendo esse giro de carteira para ir alocando o meu dinheiro onde caiu ou não subiu. Então esse é o balanceamento. Só que é complicado porque o balanceamento ele vai te estimular a fazer giros excessivos. Aí a situação que era para ser uma exceção, a venda, passa a ser quase que uma regra. Porque aí você sempre vai estar fazendo vendas ali porque você vai ficar fazendo esse balanceamento. O ideal é o balanceamento ser feito com seus novos aportes ou com os dividendos. Não ficar fazendo isso aí de ficar, caiu, vou comprar, a ação aqui caiu, vou vender essa que subiu para comprar. Não, sabe por quê? Porque essa ação que subiu, ela pode subir cada vez mais. Você não pode ficar vendendo ações vencedoras, simplesmente porque subiu demais. A gente nem sabe o que é isso. O que é subiu demais? A Amazon, desde o seu fundo, já subiu 70.000%, subiu demais. Então cuidado com isso. Vender ação vencedora para comprar ação que naquele momento está fazendo você perder dinheiro, pode ser uma péssima escolha, porque no futuro talvez gere um lucro cessante, aquilo que você deixou de ganhar, porque a ação que era vencedora você vendeu uma parte ou vendeu tudo, aí você perdeu a vencedora, e aí você comprou a perdedora que talvez nem te dê tanto retorno. Então não é o ideal você ficar fazendo isso. E ainda há algumas outras situações que o Peter Lynch cita, como por exemplo uma empresa que cada vez mais vem aumentando seus estoques, e aí o estoque se deprecia, ou uma empresa que os seus pares setoriais estão reduzindo margens porque a concorrência está muito grande, o mercado está enfraquecido. São outras situações mais difíceis de você aplicar, por isso que eu trouxe apenas estas. E de novo, eu evitaria o balanceamento de carteira na sua lista ali para vender ações. E por fim, quero te convidar de novo a baixar a planilha aqui embaixo gratuitamente de aposentadoria e também a minha planilha de preço teto, a última versão que eu fiz. Baixe gratuitamente no link aqui embaixo e também participe do nosso aulão gratuito nos dias 27 e 28 de junho. E claro, não deixe de clicar no botão de gostei se esse vídeo te ajudou e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!